Vamos novamente dar continuidade às aulas de eletrônica digital e na aula de hoje nós vamos falar sobre o decodificador de 2 para 4 linhas. Mas antes disso, vamos relembrar alguns conceitos que a gente conheceu nas aulas anteriores. Então, essa daqui é a notação de portas lógicas que a gente viu na aula passada. E essa notação é a notação que a gente vai utilizar daqui para frente o tempo todo para falar da operação E, que é a da primeira porta ali, laranja, que às vezes tem uma bolinha no meio, da operação, um ponto, né? Da operação OU, que é essa segunda porta, que às vezes pode ter o símbolo de mais no meio, e da operação NO, que é a operação de inversão, e o fator marcante dela é que o símbolo necessariamente tem essa bolinha na saída, o círculo da saída. Então, cada operação dessa, ela resulta em uma chamada tabela verdade. E aí a gente pode relembrar que a tabela verdade da operação E é essa daqui. E essa tabela verdade, ela diz que a saída só vai ser nível lógico alto, ou seja, só vai ser 1, quando a entrada A e a entrada B forem nível lógico alto. Ou seja, essa porta lógica E, de símbolo de multiplicação, ela faz a função de um circuito de relés ou chaves em série e, portanto, a saída só liga se ambas as entradas estiverem ligadas. Você precisa de todas as entradas em 1 para que a saída gere 1. Já a outra operação, que é a operação OU, ela funciona de forma diferente. Para a operação OU, basta que uma das entradas possua nível lógico alto para que a saída dê alto. Olha só, na tabela verdade, vocês podem perceber que ela dá 1 sempre que nós temos 1 em qualquer uma das duas entradas. Essa operação ela pode ser construída com relés ou chaves em paralelo. E ela tem esse símbolo lógico aqui. O detalhe marcante para diferenciar da operação E é que ele é redondo, assim como a palavra OU é redonda. E às vezes pode ter o símbolo de mais dentro. Além disso, a tabela verdade da operação de inversão, a operação não, é bem simples. Ela simplesmente diz que quando a entrada for 0, a saída é 1 e vice-versa. Como o nome diz, ela é uma operação de inversão, portanto ela inverte a saída. Só temos duas possibilidades, 0 ou 1, então o 0 vira 1, o 1 vira 0. O símbolo, quando a gente tem uma expressão booleana com o não, é comum que seja representado dessa forma. No caso, se a nossa entrada era A, a saída fica A barrado, com uma barra em cima dela. Com essas portas lógicas, nós construímos o circuito lógico para a seleção do gato, lá na aula passada, e nós tínhamos inicialmente um circuito que falava isso aqui. Gato macho castrado branco ou dourado, ou gata fêmea castrada não branca, ou gato qualquer preto. E para identificar se um determinado gato que eu escolhesse encaixa ou não com os meus requisitos, eu fechava ou não fechava as chaves correspondentes.
Só que lembramos que esse circuito tem vários probleminhas, né? Um deles é a redundância, tem várias chaves repetidas. O outro é a nossa chave não branco, nós não temos como inverter a chave do branco, então nós tínhamos que colocar uma chave B barrado aqui, que pode ser acionada ao mesmo tempo que a B, isso pode dar problema, do ponto de vista lógico, não faz sentido tu ter um gato que é branco e não um branco ao mesmo tempo. Esse era o circuito original, ele utilizava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chaves. Quando nós começamos a utilizar portas lógicas, nós reduzimos esse circuito para 5 chaves na aula passada, onde bastava uma chave para o gato castrado, uma chave para dizer se o gato é macho ou fêmea e uma para cada cor. Isso resolveu grande parte dos nossos problemas, mas não todos, visto que nós ainda temos 3 chaves para a escolha de cor. O ideal seria que nós tivéssemos apenas 2 chaves para a escolha de cor, onde a combinação dessas 2 chaves decida se a cor do gato vai ser uma de 4 possibilidades. E é por isso que a aula de hoje vai falar sobre o decodificador de 2 para 4 linhas. O objetivo então vai ser construir um circuito mais ainda aprimorado em relação ao anterior, para que dessa vez a nossa escolha do gato utilize essas 4 chaves aqui. Então, o intuito desse circuito vai ser criar essa tabela. Como nós temos 2 chaves, existem 4 combinações possíveis. A primeira combinação é quando as 2 estão desligadas. A segunda combinação é quando somente o B está ligado. A terceira é quando somente o A está ligado. E a quarta é quando ambos estão ligados. Isso é bem parecido com uma tabela verdade. Na prática, ela também vai ter, quando 2 entradas, 4 linhas. E dessa vez, em vez da nossa saída ser 1 ou 0, nós temos 4 saídas possíveis, onde a saída vai ser a cor que o meu circuito vai representar conforme as entradas. Ou seja, quando as minhas 2 entradas forem 0, eu vou ter o meu gato branco. Quando a entrada B for 1 e A for 0, eu vou ter um gato dourado. Quando a minha entrada A for 1 e B for 0, eu vou ter um gato preto. Essas 3 partes do circuito seriam suficientes para construir o decodificador para adicionar ao nosso circuito do gato. Lembrando que ele tinha lá entradas para cor branca, cor dourada e cor preta. Não havia uma entrada para outra cor. Porém, o circuito decodificador de 2 para 4 linhas, como o nome já diz, possui 4 linhas, então eu vou representar ele inteiro nessa aula. Então, para começar a construir esse circuito, nós vamos ter o seguinte: uma chave para escolher a entrada A e uma chave para escolher o valor da entrada B. Elas estão aqui em cima, bit A, bit B. E aí eu coloquei 2 fios compridos aí, porque nós vamos ter várias coisas para conectar nesse circuito. Primeiro passo vai ser nós fazermos um circuito que seja capaz de identificar o gato branco.
Ou seja, quando as minhas duas entradas forem 0, eu quero que a minha saída dê um nível lógico alto, dê 1, para um gato branco. Para fazer isso, nós vamos utilizar uma porta E. Lembrando que a porta E é a porta que só dá nível lógico alto em uma possibilidade, que é a possibilidade em que as duas entradas da porta estejam também em nível alto. Aí entra o detalhe. Como nós faremos para que uma porta E faça com que a saída dê nível alto, quando as duas entradas estão, na verdade, em nível baixo em vez de alto? E aí é relativamente simples. Toda vez que a gente quer que uma entrada de nível baixo se torne alta, a gente usa uma inversora. Portanto, o circuito para identificar um gato branco, configurando essas duas chaves, vai ser esse aqui. Vai ser um circuito onde, quando tiver 0 vindo no bit B e 0 vindo no bit A, nós vamos ter 1 depois da inversão e 1 depois da inversão. Ou seja, nessas condições, quando as duas chaves estiverem em 0, esse circuito vai dar 1 na saída e vai dar nível alto para o gato branco. Em qualquer outra condição, esse circuito não vai dar nível alto. Vamos fazer esse teste. Se eu trocar o bit A para 1, ele vai passar pela inversora e vai virar 0. 1 e 0, lembrando que o E faz a operação semelhante à multiplicação, dá 0. Aí vocês podem fazer aí esse experimento com o restante das combinações possíveis e vão descobrir que realmente esse circuito só vai dar nível alto quando A e B forem 0, visto que os dois estão invertidos. Agora, para fazer o próximo circuito, a próxima etapa do decodificador, a que vai identificar o gato dourado, o princípio vai ser exatamente o mesmo, com a diferença de que dessa vez a entrada B tem que estar em 1 para que o gato seja considerado o gato dourado, para que a saída dourado dê nível alto. Para fazer isso, basta que a nossa entrada A seja invertida e a nossa entrada B seja mantida como está. Então vamos adicionar esse circuito agora. E aqui está o gato dourado. A minha entrada A. Na verdade está ao contrário, né? Esse aqui seria o gato preto, já que a minha entrada B foi invertida e a minha entrada A foi mantida igual. Então, esse aqui vai ser o meu gato preto. Nessa tabela, na verdade, o circuito que eu construí tá trocado um pelo outro, visto que quando a minha entrada A for 1, ela vai passar reto aqui. E quando a minha entrada B for 0, ela vai inverter. Então, 0 vira 1. E aqui temos o nosso gato dourado. Na verdade, relembrando, estava trocado ali o dourado com o preto. Para continuar, então, para o nosso gato
preto, que agora vai ser o dourado, o procedimento de novo se mantém. Basta que somente uma das entradas seja invertida. E com isso nós temos o circuito completo para todas as 3 cores que eu precisava inserir no circuito do gato. Com o detalhe de que ainda existe a possibilidade de adicionar a etapa de outra cor, embora a gente não vá utilizar ela lá dentro do circuito do gato na prática. O que faria a lógica que gere saída alta somente quando as 2 entradas forem nível alto? Essa é a mais fácil de todas. Percebam que a primeira parte do circuito ela era 0, 0. Na verdade, colocando antes da inversora. Ela era 0, 0. Inverte as duas, dá 1, e aí ela só sai 1 nessa condição. A segunda parte do circuito era 0 e 1. Aí inverte só a parte de cima. A terceira era 1 e 0. Inverte só a parte de baixo. E a quarta, evidentemente, vai ser 1 e 1, que é para outra cor. E o circuito que gera nível alto quando as 2 entradas são 1, somente nessa condição, é a porta lógica E sozinha. Portanto, para outra cor, basta utilizar uma porta E. Agora a gente pode colocar uma luz na saída de cada decodificador, de cada etapa do decodificador, e isso seria o suficiente aí para testar esse decodificador e ver que para cada combinação entre as chaves A e B, você vai ter uma luz acesa e todas as outras 3 apagadas. Aí a luz que acende varia conforme a combinação. Aqui estão as nossas luzes. Feito isso, nós estamos prontos para interligar o circuito decodificador da cor ao circuito restante do nosso gato. E aí, nós temos então o nosso circuito decodificador recém-construído e também a nossa expressão que serve para identificar o nosso gato, que era castrado e macho e branco ou dourado, ou fêmea e não branca, ou qualquer gato preto. Esse circuito a gente construiu detalhadamente na aula anterior. Dessa vez eu vou só inserir ele aqui para vocês. Como deu para perceber, agora que nós temos o circuito inteiro, nós efetivamente conseguimos construir um circuito capaz de identificar o nosso gato utilizando as 4 chaves. 2 para escolher uma de 4 cores, e uma para escolher o gênero, e uma para escolher o estado dele, se ele está castrado ou não castrado. Percebam que o seletor de outra cor não foi utilizado. Ele, no nosso caso, está aqui. Ele serve para acender caso o gato seja escolhido de outra cor, mas a saída do circuito principal aqui não depende de uma escolha de outra cor. Quando escolhe outra cor,
ele funciona se baseando no fato de que essas três se mantenham desligadas. Porém, como eu comentei, o fato do circuito decodificador ser um circuito padrão fez com que eu construísse aí ele com todas as 4 etapas, todas as 4 linhas. Relembrando, o intuito desse circuito é que a saída só seja possível em uma das saídas para cada combinação de entrada. Só vai ter um nível alto e o restante sempre nível baixo. Da mesma forma que a gente construiu esse decodificador de 2 para 4 linhas, dá para fazer um circuito decodificador de 3 para 8 linhas. Ou também um circuito decodificador de 4 para 16 linhas. Aí, para quem está se perguntando, como nós teremos 8 possibilidades com 3 chaves, basta relembrar a construção de tabelas verdade para valores de mais do que 2 entradas. Quando a gente tinha 2 entradas, a tabela era essa daqui. Isso aqui vale também lá na etapa inicial da aula, a gente falava, no começo do ano, começo do curso, sobre os sistemas numéricos e o sistema numérico binário. Cada vez que nós aumentamos uma chave, nós dobramos a quantidade de combinações possíveis, a quantidade de resultados possíveis. Por quê? Nós tínhamos com as entradas B e C essas 4 possibilidades. Quando a gente adiciona mais uma entrada, nós temos as 4 possibilidades com as entradas em 0 e as mesmas 4 que nós tínhamos, repetindo a nova entrada como 1. Por isso, o circuito de 3 chaves, ele serve para decodificar para 8 linhas, onde, da mesma forma que o outro decodificador, sempre vai ter somente uma saída ligada. E um circuito de 4 chaves, não tenho no slide porque vai ficar muito pequeno, ele decodifica para 16 linhas, porque da mesma forma nós teremos todas as 8 combinações com 0 na quarta chave e depois com 1. Para construir efetivamente esse circuito decodificador de 3 para 8 ou 4 para 16, a gente pode utilizar portas E que contenham 3 ou 4 entradas em vez de 2. E aí, aqui estão as portas E de 3 ou 4 entradas. Essas portas, elas têm o mesmo comportamento da porta E de 2 entradas, ou seja, sempre que tiver 0 em qualquer entrada, vai dar 0. A única possibilidade de sair 1 nessa porta é se todas as 3 forem 1, nesse caso, ou todas as 4 forem 1, nesse caso. Isso é tudo para nossa aula de hoje. E na próxima, então, nós vamos ver um pouco mais sobre como fazer conversão entre circuitos lógicos e expressões booleanas. Até mais.